Filipenses 2. Nós vamos ir a partir do versículo 12. E eu quero falar sobre alguns princípios para viver uma vida feliz. Alguns princípios para viver uma vida feliz. Quem quer viver uma vida feliz? Feliz, feliz, feliz. Nós vamos olhar para esse texto à luz das palavras do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. E nós vamos ler a partir do verso de número 12. E pediria gentilmente que você mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o tempo em que nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Versículo 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A maioria das pessoas hoje tem algum tipo de transporte, um carro, moto, maioria. Durante um período onde a economia no Brasil deu uma melhorada assim bastante radical, as pessoas compravam carro e a indústria automobilística, ela teve um up. Não é? Os índices, eles subiram absurdamente. A pessoa ia e comprava o seu carro popular e conseguia, pelo menos, colocar um carro na garagem. Não tinha muito dinheiro, porque a maioria ia para prestação e não tinha muito dinheiro para pôr gasolina. Aí usava o carro só no final de semana. Muita gente comprava essas motinhas, bis, não é? Bis para cá, bis para lá. E o pessoal comprava e ia para cima e para baixo, porque é muito bom quando você tem um meio de transporte, que você não fique dependendo do transporte público apenas. Mas uma das coisas que leva uma pessoa, quando vive esse contexto de ter um carro, uma moto, seja lá o que for, é que é muito importante você trabalhar com a manutenção do carro. Normalmente você calibra o pneu. E todo carro tem uma pressão definida. Você não põe o que você quer. Você não chega lá e diz assim: hoje estou sentindo no coração de colocar 50, põe 50. Não, você normalmente tem no próprio fabricante uma orientação de qual é a pressão do pneu, certo ou errado? Normal. A verdade é que a mesma coisa acontece na nossa vida. Nós precisamos de umas calibradas de vez em quando. A nossa vida, assim como qualquer veículo, precisa ser calibrada. Rodamos, caminhamos, vamos de um lado para o outro e nem sempre se para verificar a pressão dos pneus. O problema é que nós recebemos uma vida, recebemos desafios, entramos na caminhada espiritual, entramos num casamento, começamos a criar os nossos filhos, e a gente faz como muita gente faz com o seu carro. Não faz uma cara para mim de que você é o melhor proprietário de veículo da face da terra. Você apenas usa o carro. Você só põe gasolina e roda. Põe gasolina e roda. Tem uns que nem põe a gasolina e quer rodar. Você de vez em quando precisa parar e pedir para verificar a pressão dos pneus. Isso acontece na nossa vida também. Todas as vezes que nós paramos para receber uma palavra, chegamos num ambiente como esse, é importante recebermos essa calibração. Eu preciso ser calibrado. Eu não me calibro de acordo com aquilo que eu acho que é o ideal. Lembre-se do que eu disse: quem determina a pressão do pneu é o fabricante.
Ele vai dizer, segundo o peso, segundo o design, segundo o projeto do carro, você vai usar esse tipo de pressão. Eu não vivo segundo aquilo que eu acho que devo viver. Eu vivo segundo a orientação daquele que criou todas as coisas, no nosso caso, o Senhor Deus. Com isso em mente, o apóstolo Paulo escreve uma carta de dentro da prisão. Essa carta é uma das epístolas da prisão, aonde ele tem essa preocupação, levar os crentes, e veja bem, essa não é uma palavra para pessoas que não conhecem a Cristo ainda, ela pode ser útil também para quem não conhece a Cristo, mas o objetivo do apóstolo Paulo é levar uma orientação clara, tanto é que o subtítulo do texto é o desenvolvimento da salvação. Como é que eu posso viver a minha vida, não só no início de um processo, mas um processo contínuo, aonde eu encontre plenitude, alegria e felicidade em todas as áreas da minha vida. A epístola de Paulo aos Filipenses é chamada da carta da alegria, porque o objetivo do apóstolo é levar as pessoas em Cristo a gozar de uma vida intensa, alegre, feliz em Jesus Cristo. Então ele escreve, dentro deste capítulo, algumas orientações de como eu e você precisamos e devemos caminhar para viver uma vida feliz, uma vida plena. Ele começa a dizer claramente no versículo de número 12, de que tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo claro de Deus, trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus sempre faz isso na vida de uma pessoa. Ele começa uma obra na nossa vida e depois, através da nossa vida, Ele realiza a sua obra. Olha que coisa maravilhosa. Deus começa a fazer uma obra na minha vida, para que depois, através da minha vida, eu faça a sua obra. Ele começa dizendo assim no versículo de número 12. Ele diz, queridos irmãos, assim como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas também agora na minha ausência, ele diz, desenvolvei a vossa salvação. E eu queria parar um minutinho dentro dessa colocação do apóstolo Paulo, para te ajudar a entender algo. A vida cristã é um processo contínuo. Eu estou sempre sendo desenvolvido. Há um processo de Cristo que começa no ato da minha confissão do pecado e reconhecimento de senhorio e da pessoa de Cristo como meu Salvador, que então desenvolve um processo. É por isso que a vida de uma pessoa em Cristo, ela deve estar sempre sendo melhorada. Eu tenho que ser um crente melhor hoje do que eu fui semana passada. Se eu tenho uma caminhada com Cristo de 10, 20, 30 anos, eu não posso olhar para o meu estado atual hoje e ele ser exatamente igual quando eu comecei a andar com Cristo. E ele então diz, esse processo sendo desenvolvido é que vai produzir o verdadeiro contentamento para nós e para Deus. Você foi criado para que o coração de Deus se alegre com a sua vida. Você não deve só buscar o autocontentamento, mas você também deve viver para que o coração de Deus se alegre com a sua vida. Não existe nada melhor para um pai do que olhar para o seu filho e se alegrar com ele. É por isso que quando Jesus é batizado no Jordão, você tem uma manifestação da Santíssima Trindade. De uma forma específica, as três pessoas são manifestadas ali naquele ato. Quando João Batista leva Jesus às águas para ser batizado, ali, quando ele desce as águas, as Escrituras afirmam de que o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce sobre Jesus. Ou seja, o Espírito Santo desce sobre Jesus, que é o Filho. E então uma voz do alto, que é o Pai. Diz o quê? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Significa o quê? Alegro. Eu vivo para alegrar a Deus. O objetivo da minha caminhada cristã não é uma autossatisfação de uma porta de emprego, na cura de uma situação. Eu estou bem, eu estou feliz porque eu consegui aquilo. Eu estou feliz porque uma porta se me abriu. Eu estou feliz porque um milagre aconteceu. A pergunta maior que eu e você precisamos responder é: e Deus está feliz com a minha vida? Deus está feliz pela maneira como eu vivo a minha vida. E para isso Paulo então pega quase que as mãos dos crentes de Filipos e os conduz numa orientação clara e direta que eu quero levar vocês a refletir nessa noite, por favor. A primeira delas é sobre a questão de que nós nunca estamos sozinhos. O segredo de uma vida feliz
é a realização dessa verdade, de que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. É por isso que no verso de número 13, e é muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta, o texto sagrado diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa que eu e você precisamos entender para viver uma vida feliz e plena é entender e reconhecer de que Deus está conosco. Mas Deus está conosco para fazer na nossa vida ser produzido uma atitude condizente com o caráter de Deus. É por isso que ele diz: é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Sabe por quê? Se formos sinceros o suficiente, nós temos que reconhecer de que não há em nós nenhum desejo natural de agradar a Deus. A nossa natureza caída, pecaminosa, naturalmente é inclinada para o pecado. Fazemos o que não queremos, mesmo quando não queremos fazer. Certo ou errado? É por isso que o Espírito Santo de Deus, agindo na nossa vida, produz esse desejo. E ele não só produz o desejo, olha o que o apóstolo Paulo diz, verso de número 13. Tanto o querer como o realizar. O meu desejo é produzido pela ação de Deus. E a realização do propósito só é possível pela ação do seu Espírito na minha vida. Quem está me entendendo diz amém. O que eu quero que você entenda hoje à noite, por favor? É somente quando você entrega a tua vida radicalmente ao controle do Espírito Santo é que você vai viver uma vida plena e feliz. Por quê? Olha o que o texto diz no final do versículo 13. Porque a vontade dele, Paulo ecoa a mesma afirmação que ele escreve aos Romanos no capítulo 12. A vontade de Deus é sempre, sempre, sempre. A vontade de Deus é sempre boa. É por isso que eu posso caminhar nessa certeza de que quando eu caminho com Cristo, de que quando Deus é Senhor da minha vida, absoluto, eu não tenho que me preocupar. A vontade dele vai ser sempre boa. Segunda coisa, vamos para frente. Verso de número 14. Esse é mais difícil. A gente podia até tentar apagar esse versículo da Bíblia, porque ele complica a gente. Tem uns versículos que falam a verdade, dá vontade da gente fingir que ele não existe. Sim ou não? Porque ele bota a gente assim no canto. Ele dá um aperto de parede, diz assim: Jeová, essa estreitou. O texto diz: fazei algumas coisas sem murmuração. Está escrito assim? Não. Fazei e uma lista. Tem uma lista. Isso você pode fazer sem murmuração, isso você pode fazer sem murmuração. Aquela outra coisa a gente aceita fazer. É isso que está escrito? Qual que é a palavra que está escrita? Está lá no texto. Qual que é a palavra? Não, fala mais alto. Qual que é a palavra? O que é tudo? Segundo um grande filósofo um dia afirmou: tudo é tudo. Tudo é tudo. Agora, o que é murmuração? É reclamação. Pastor, para eu viver uma vida feliz, o senhor está querendo dizer que eu tenho que fazer tudo sem reclamar? Não sou eu que estou falando, é Deus. É Deus. Está certo que em algumas situações você pode até encontrar argumento para reclamar. Eu não estou dizendo que você não tem motivo para reclamar. Aliás, tem muita gente que tem uma lista de reclamação. Tem gente que tem dentro da Bíblia uma lista de murmurações. Agora lembre-se do que Paulo escreve aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo de número 10. A razão pela qual o povo pereceu no deserto foi qual? Murmuraram diante da jornada. E você reclama de tudo. E você reclama de todas as coisas. Você até faz, mas reclamando. Agora olha só. O texto diz: fazei tudo sem murmuração. Sabe por quê? Nós devemos desenvolver na nossa vida um princípio básico para aprender a viver uma vida feliz. Reclamar menos, agradecer mais. Vamos repetir? Reclamar, agradecer, porque nós temos uma facilidade para reclamar muito. E agradecer, sim ou não? Ou é só eu? Não, porque eu também não penso que eu sou a perfeição, não, viu, gente? Eu reclamo muito também. Quando Deus fala comigo através de uma palavra, eu compartilho com você. O Espírito Santo falou comigo primeiro. Terceiro lugar. Versículo de número 15.
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Terceiro lugar, para viver uma vida feliz, desenvolva uma vida de pureza e de santidade. A única forma de você viver uma vida feliz é vivendo em santidade com Deus. Por quê? Porque pecado e felicidade não combinam. O pecado, quando entra e se torna algo presente na sua vida, rouba a sua alegria. O pecado entristece. É por isso que o salmista diz: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Quanto mais eu vivo debaixo da ação do pecado, mais infeliz eu sou. Em contrapartida, quanto mais em santidade e pureza eu ando, mais felicidade eu encontro. Não há maior alegria do que viver uma vida pura e santa na presença de Deus. Nada se compara ao prazer produzido pela obediência a Deus. Nada. Nenhuma coisa, nenhum pecado, nenhum prazer da carne, nenhuma coisa, nenhuma mesa, por mais bem posta, que o diabo possa colocar diante de você, se compara à alegria produzida por uma vida de pureza e santidade. Mesmo porque, meu irmão, a vida de santidade é um pré-requisito indispensável para você morar no céu. A Bíblia diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que coisa interessante. Ele não está falando sobre ver o Senhor apenas numa colocação futurística, apocalíptica. É ver o Senhor no seu dia a dia. Quanto mais eu ando em santidade, mais eu vejo a presença de Deus na minha vida. Quanto mais eu ando em pureza, é por isso que o apóstolo diz: vocês se tornem. Eu queria que você grifasse essa palavra aí na sua Bíblia. Põe o versículo 15 ali na tela, por mim, por favor. Para que vos torneis. A santidade é um processo contínuo. Não pense você que uma pessoa que encontra Cristo hoje vai viver a plenitude de uma vida santa com Deus amanhã. Mas, a partir do momento em que ele começa a andar com Deus, mais da vida de Deus tem que ser revelada na sua vida. É por isso que Paulo diz que vocês têm... Pode deixar na tela para mim o texto, por favor. Para que vos torneis irrepreensíveis, e olha o que o texto diz: sinceros filhos de Deus. A única forma de sinceramente eu ser filho de Deus é quando eu ando inteiramente na sua presença. O que é uma vida de santidade? É quando não há nenhuma área da minha vida oculta aos olhos de Deus pelo pecado. É quando tudo ao meu redor é sincero, é honesto, é transparente. Mas pastor, é possível? É. Em que contexto? No mesmo. Porque se você olhar para o texto, olha o que ele diz: no meio de uma geração pervertida, e parece que foi escrito para os nossos dias. Se há algo presente nos nossos dias, é a perversão e a corrupção. Olha o que Deus está dizendo: o objetivo de uma vida feliz é andar em santidade, mesmo no meio de uma geração pervertida e corrupta. O que o Espírito Santo quer que você entenda hoje à noite? É de que é possível viver em pureza, em santidade, no mundo corrompido. É possível. Eu sei que os argumentos que se usam são esses: pastor, mas todo mundo faz. Aí fora está normal. A corrupção está generalizada. A perversidade é algo comum. É possível. Por quê? Porque o objetivo de Deus é esse. Olha o que o texto termina dizendo: para que vos torneis como luzeiros no mundo. Você vai resplandecer. A vida feliz é uma vida em santidade, porque uma vida de santidade serve de referência para os outros. O que Deus quer que você seja é um referencial. O que o luzeiro fazia? O luzeiro traz referência. O luzeiro traz claridade. O luzeiro traz clareza. Deus chama você para que em Cristo Jesus viva uma vida de santidade, para que na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, as pessoas olhem para você e tenham um referencial de uma vida em Deus. Esse é o segredo para a vida feliz. Quarto lugar, para viver uma vida feliz, você precisa caminhar segundo
a palavra de Deus. Versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, e nem me esforcei inutilmente. O que Paulo está dizendo? Para eu viver uma vida feliz, eu preciso pautar o meu caminhar pela palavra. Tudo que eu faço é pela palavra. Eu não faço segundo o que alguém pensa, eu não faço segundo alguém diz, eu não faço segundo a inclinação do meu coração, eu faço preservando a palavra da vida. Qual é a palavra da vida? É a promessa de Deus. Você quer viver uma vida feliz? Caminhe segundo a orientação da palavra. Quanto mais você vive segundo a orientação da palavra, mais felicidade você vai encontrar. Porque não existe nada mais prazeroso do que viver segundo a palavra de Deus. Quanto mais eu vivo segundo a palavra, mais eu encontro contentamento e felicidade. Paulo estava dentro de uma prisão, sabendo de que estava já sendo oferecido por libação. E ele dizia, não me importa, porque eu estou vivendo segundo aquilo que a palavra de Deus me orienta a viver. E você não se torna mais agora escravo de um momento, de uma circunstância. Você se torna refém. Assim, totalmente refém das promessas de Deus. Viva pela palavra. Quinto lugar. Como é que a gente vive uma vida feliz? Paulo termina dizendo no verso 17 e 18. Eu sou oferecido por libação sobre o sacrifício da vossa fé. Eu alegro-me e que todos vós me congratulo. E ele diz, assim também vós. Assim também vós. Qual que é o quinto segredo para viver uma vida contente? Use a sua vida para cumprir o propósito de Deus. Deus tem sonhos para a sua vida e você vive fugindo de Deus. Deus está batendo na porta do seu coração, dizendo, eis que estou à porta aí, bato. Tem gente aqui que sabe que precisa assumir um compromisso real com Deus. Ser crente para valer. Vir para a igreja, se envolver, trabalhar. E você vive essa vida diante da sua agenda e pedindo apenas para Deus abençoar o seu plano de vida. Porque as pessoas não querem viver a vida de Deus. Eles que querem viver a sua vida e pedir para Deus abençoar. Não. Paulo está dizendo o seguinte, eu estou sendo oferecido por libação, sacrifício e serviço da vossa fé. Olha como é que ele termina dizendo, põe para mim o versículo 17. Alegro-me. Ótimo. Foi para isso que eu nasci, para morrer pelo Evangelho. Paulo está dizendo, graças a Deus que eu vou morrer. Graças a Deus que eu estou sendo oferecido por libação. Eu alegro-me. E ele diz, com todos vós, eu faço festa com todo mundo. Sabe por quê? Eu estou vivendo o meu propósito. Paulo se lembrou do texto de Atos no capítulo 9, onde numa estrada para Damasco, Deus veio e mudou, gerou uma conversão na sua vida, mudança de rumo. Ele diz, Paulo, eu vou te mostrar o quanto importa sofrer por causa do meu Evangelho. Paulo diz, Senhor, se o sofrimento em prol do Evangelho produz contentamento, estamos dentro. O segredo de uma vida feliz é viver dentro do propósito de Deus. Hoje à noite, você pode sair daqui dizendo, eu vou continuar cumprindo a minha agenda. Eu vou continuar reclamando muito e agradecendo menos. Eu vou continuar caminhando em meio à impureza. Eu vou continuar vivendo essa vida que não é orientada pela palavra. Eu vou continuar sem cumprir o propósito de Deus, mas eu sinto e lamento te informar, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz. Mas, se você hoje à noite, ao ouvir a voz do Espírito Santo, dizer, Senhor, eu me entrego. Eu quero me consagrar a Ti. Eu quero viver em pureza, eu quero viver em santidade. Eu quero me entregar segundo a Tua vontade para a minha vida. Pode ter certeza, começa hoje uma jornada em direção a uma vida plena, intensa e feliz, para a glória de Jesus Cristo.